Boa noite a todos. Louvado seja Deus por podermos livremente abrir a Escritura. E é uma bênção podermos fazer isso num dia como este, né? No qual podemos também louvar a Deus por esse ministério tão maravilhoso que tem abençoado nossa igreja ricamente. Nesse momento, meus amados, convido a todos a abrirem as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 12. E nós iremos ler a partir do verso 20. Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 em diante. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso, damos graças, Senhor Deus, a Ti, por podermos livremente abrir a Tua palavra, Senhor Deus, e meditarmos nas santas letras. Queremos, Senhor Deus, reconhecer nossas limitações, nossas deficiências, e pedir que o Senhor, com Teu Espírito, nos ajude. Nos capacite, Senhor Deus, nos dá discernimento espiritual, tanto, Senhor Deus, a mim como também a amada igreja, para que possamos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor nesta noite. Também, querido Deus, se de repente há alguém que ainda não reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, que possa, Senhor Deus, entregar a vida a Cristo nesta noite. Assim agradecemos, em nome dele, nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, não tem uma maneira mais conveniente nós terminarmos, né, o último evento do OANSE pregando no livro de João. Quem está aqui todos os domingos, nós passamos o ano todo pregando o livro de João. E lembro que nos manuais do OANSE nós temos muitas lições no Evangelho de João, né? Inclusive recentemente estava ouvindo uma. E aí
decidimos, guiados pela direção do Espírito Santo, falarmos um pouco sobre o capítulo 12 do Evangelho de João. Aqui, contextualmente, e é importante que a gente se pôr no momento da história, nosso Senhor Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém. Naquele momento em que Jesus entra montado em um jumento, né, e Jerusalém recebe ele com festas. E esse momento antecede, né, a última semana que Jesus passará aqui na terra. A partir de então, vários acontecimentos na vida de Jesus e muitos ensinamentos Jesus dá para os seus discípulos, como nós estudamos aqui. Mas, nesse trecho que nós lemos aqui, nós vamos discutir um pouco sobre o testemunho da glória do Senhor. Se é algo interessante para nós discutirmos, é sobre o testemunho da glória do Senhor. E aqui o João apresenta 4 elementos interessantes para abrir a nossa mente em relação a isto. João apresenta o elemento do mundo, simbolizado ali pela presença dos gregos, e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Depois, João apresenta um elemento, né, através da analogia que Jesus dá da semente. E Jesus dá uma verdade espiritual muito forte em relação ao processo natural de uma semente, fazendo uma analogia do que isso representaria sobre a sua perspectiva de vida e a sua glorificação, e também a nossa. Mas depois, João fala sobre a cruz. Fala como Jesus Cristo seria glorificado. E todo esse texto remete a explicar como Deus glorificaria o seu Filho. Ou seja, o mundo, a glória de Deus, a semente e a transformação espiritual, e a cruz. E esses 4 elementos aqui nos mostrará como o testemunho da glória de Deus foi revelado no Evangelho de João. Bem, um dos temas de João é apresentar Jesus como o Salvador do mundo. E existe um clube, né, que tem esse versículo como tema. Qual é esse clube? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João apresenta aqui, já no início do Evangelho, a realidade do mundo que necessita de um Salvador. Preste atenção que o versículo deixa muito claro que Deus enviou o seu Filho ao mundo por causa da necessidade que o mundo tinha de um Salvador. Só que a ideia de mundo no livro de João é muito mais ampla do que quando nós escutamos a palavra mundo, né? Talvez como nós escutamos a palavra mundo, vem na nossa mente uma bola azul, né? O mundo como cosmo, né? O mundo como a criação. Mas o livro de João apresenta o mundo não só como a criação, apesar de também mostrar, inclusive a palavra cosmo mesmo, mas como as pessoas, né? O mundo eticamente, as pessoas que precisam de um Salvador. Então, quando nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós devemos entender aqui, de uma maneira mais específica, porque Deus amou as pessoas de tal maneira. E isso, meu amado, é importante. Caro amigo que está aqui, Deus amou você de tal maneira. Costumamos, quando estamos explicando para as crianças, pedir para elas substituir, inclusive, né? Substitua o nome mundo pelo seu nome. Porque Deus amou o Tiago de tal maneira que deu o seu Filho único para que eu creia. E por causa desse crer, eu não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, a compreensão desse versículo é fundamental para compreendermos a revelação e o testemunho da glória de Deus. E Jesus, quando está aqui durante seu ministério, aqui mesmo no Evangelho de João, nós vemos várias vezes Jesus sendo apresentado como aquele que veio ao mundo. Quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
do mundo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, e a mulher dá um testemunho em relação a isso, lá em João capítulo 4, versículo 42, diz: e dizia a mulher: agora não é pelo que dizes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Lá em João 6, 32 e 33, também tem um testemunho assim do próprio Jesus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, preste atenção, e isso é importante para compreendermos a glória do Senhor e a revelação dela para nós. Então, Jesus veio para este mundo, mas não simplesmente na perspectiva do mundo físico, mas veio para salvar você e eu, como pessoas deste mundo. Caro amigo que está aqui, talvez, se você ainda não creu em Cristo, você não consegue compreender a amplitude dessa verdade. Talvez quando nós pudermos contemplar a glória revelada, completa, do céu e do inferno, e do juízo de Deus sobre esse mundo, nós entendamos o que significa Deus amou o mundo de tal maneira. Nós podemos contemplar a realidade tão maravilhosa do que é este amor de Deus pelas pessoas, a ponto de enviar o seu Filho para o mundo. Agora, por que Deus enviou o seu Filho para o mundo? Para que a glória de Deus fosse revelada ao mundo. Existe um versículo, inclusive, lá no início do Evangelho de João, que fala sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o quê? E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Mas agora, capítulo 12, que é onde nós estamos, e eu convido a todos aí prestarem atenção. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, provavelmente o intérprete grego ali, do grupo dos 12. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Esse versículo parece que está um pouco longe da nossa compreensão, mas o que é... Esse versículo é a virada de chave daquela frase que Jesus vem dizendo durante todo o Evangelho de João. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Durante várias vezes, durante o Evangelho de João, alguns querem revelar o Senhor Jesus para o mundo. Alguns querem pegar a identidade de Jesus como Cristo e revelar para o mundo. Começa inclusive lá em Caná da Galileia. E Jesus responde para Maria, dizendo: Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Os irmãos de sangue de Jesus também. Olha, se você é quem você está dizendo, vai, revela ao mundo. Jesus, ainda não é chegada a minha hora. E tantas vezes Jesus repete isso, mas esse versículo aqui dá a virada de chave. E por que esse versículo dá a virada de chave? Porque Jesus tinha um ministério muito amplo ali entre os judeus. Mas Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para salvar tanto os judeus, como também nós, meus amados. Aqueles que eram distantes de todas as promessas que Deus tinha dado a Israel. E quando os gregos, que representavam a outra parte do mundo, chegam para Jesus, e nesse momento Jesus diz: agora sim, é chegada a minha hora. É chegar a hora da glória de Deus ser revelada ao mundo. A vinda dos gregos representa essa virada de chave para que a glória de Deus fosse revelada. E lembra, meus amados, nós estamos aí há 6 dias da morte de Cristo aqui. 6 dias da morte de Cristo. Estamos aí provavelmente no domingo, né? Que costumeiramente se fala domingo de Ramos, né? Se fala domingo de Ramos, né?
O domingo que Jesus entra em Jerusalém. Nós estamos aí, tá bom? Na sexta-feira, Jesus vai ser morto, da semana subsequente. Bem, quando Jesus disse, versículo 23, olha aí, versículo 23. Respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Estamos estudando na nossa EBD, o livro de Apocalipse. Inclusive, amado que está aqui, se quer, tem dúvidas sobre o livro de Apocalipse, se tem dúvidas sobre a revelação, como nós temos estudado, você pode de repente vir para a escola dominical e aprender sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai ensinar bastante sobre a glória de Deus. Veja, nós passamos no primeiro elemento, o mundo. João quis mostrar que o mundo aqui se referia a todos os judeus e todos os gregos, ou seja, a todas as pessoas que pisam nesta terra. Então Deus, através da revelação de Cristo, quis mostrar a sua glória para todos aqueles que pisam a terra. Agora, o que era a glória? Essa é a segunda pergunta que nós vamos responder. E aí, quando nós estamos estudando o livro de Apocalipse, eu até fiz essa pergunta para os irmãos aqui. Geralmente, quando nós estamos falando sobre glória, o que é que vem na nossa mente? Imagine a glória. Geralmente nós imaginamos aquela luz, né? Aquela ideia de uma luz, né? E que nós não conseguimos, inclusive, nem olhar. Então, talvez o nome glória remeta a isso, tá bom? Mas a palavra glória, ela não tem uma origem nisto. A palavra glória tem origem numa palavra hebraica que vem do sentido de peso ou força. Tá? Então, quando nós entendemos a palavra glória e quando de repente você quiser dar glórias a Deus, agora você vai entender o que é que significa essa palavra. Inclusive, é a palavra kabed, né? Lembram lá quando levaram a arca do Senhor? E kabod, ou seja, já se foi a glória de Deus. Mas essa palavra significa peso. E no grego, quando essa palavra foi traduzida, ela tem sentido a emitir uma opinião correta sobre alguma coisa. Ou seja, dar glórias a Deus é você emitir uma opinião correta sobre quem é Deus. Glorificar a Deus significa você saber quem Ele é e reconhecer Ele de forma conveniente. Então isso é dar glórias a Deus. E é por essa razão que a vinda de Jesus a este mundo aqui tem a ver com Deus querendo revelar a sua glória. Quando Jesus estava aqui, Ele não estava brilhando e ofuscando os olhos das pessoas, estava? Não. Inclusive Isaías diz que nele, ele era meio que imperceptível, né? Nele não tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção. Então, vamos entender agora o que seria esta glória. A glória de Deus revelada na pessoa de Cristo é demonstrada no livro de João, na inerência do Verbo encarnado. E é por essa razão que João traz 7 sinais para mostrar quem era este que estava no meio deles. E nós estudamos aqui esses 7 sinais. Os sinais que desafiavam as leis da física. Os sinais que desafiavam a lei da biologia. Ou seja, transformar a água num vinho. Andar por sobre as águas. Curar um homem que nasceu cego. Ressuscitar um homem morto. Essas coisas faziam aquelas pessoas que estavam ali poderem reconhecer que naquele homem não havia algo humano simplesmente, mas havia a presença de Deus. Para que as pessoas pudessem emitir uma opinião correta sobre quem Deus era. Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E é por isso que João deixa muito claro lá, o Verbo se fez carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça, ou seja, favor imerecido, verdade,
palavra de salvação. E vimos a sua glória, vimos tantos sinais que ele fez. Glória daquele que somente poderia fazer se tivesse vindo do céu. E esse é o conceito inicial da glória de Deus. Revelada inerentemente no Verbo encarnado. Aquele que criou o mundo, mas agora entra na humanidade. E que, durante o seu ministério, mostra que ele tinha domínio sobre todas as coisas. Mas, a glória de Deus chega no ápice, num evento. E esse evento aqui é a sua morte. Certa vez, discutindo com o irmão, e eu fiz essa pergunta a ele. Quando nós estamos lendo um prólogo de uma epístola, o que é que nós esperamos de um prólogo, né? O prólogo é como se fosse uma síntese de tudo que nós vamos ver. Como nós estamos estudando o prólogo do livro de Apocalipse, né? O versículo 8 termina: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse versículo é o encerramento, lá em Apocalipse 22. Né? É o encerramento lá. Agora, João diz lá no prólogo dele: e vimos a sua glória. Encerrando o prólogo de João. Se João estava encerrando o prólogo dele, e ele está apontando para o final do ministério da vida de Cristo, João está apontando exatamente para a morte do Senhor Jesus. A glória é a morte do Senhor Jesus. Parece paradoxal, mas, meus irmãos, Deus revela a perfeição da sua glória na morte e na exaltação de Cristo. Sabe por quê, meus amados? É tão interessante quando nós começamos a entender Deus, e aí poderemos, obviamente, glorificá-lo de maneira conveniente. Deus é justo, Deus ele é reto, Deus é invariável em sua palavra. Quando o homem peca lá no início da criação, Deus condena o homem eternamente pelo fato de que Deus é eterno. E somente uma graça eterna, providenciada por um ser eterno, através de um sacrifício eterno, exercido através de um ato eterno, poderia livrar o homem de uma condenação eterna. E quem é esse único eterno que poderia vir aqui e oferecer a sua vida? O próprio Deus. E isso começa a fazer completo sentido quando nós olhamos para a cruz de Cristo e enxergamos nela a perfeição do caráter de Deus. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Cristo crucificado, meus irmãos, devemos olhar além dos olhos humanos e físicos, mas olhando para os olhos espirituais, enxergando a perfeição do caráter de Deus. Deus entregou o seu Filho para cumprir a sua retidão, a sua justiça e a sua verdade. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Veja, a morte é evidenciada como ápice da glorificação de Jesus. E é por isso que Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus anuncia isso várias vezes. Vamos abrir nossas Bíblias para alguns versículos que Jesus fala diretamente, apontando a glorificação dele para a sua morte. João capítulo 13, versículo 31 e 32. Abra a sua Bíblia. João 13, 31 e 32. No contexto da traição, né, de Judas. Quando ele saiu, disse Jesus. O que é que Jesus disse? Agora foi o quê? Glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Jesus aponta a sua traição, ou seja, o seu decreto de morte no sentido humano, a sua glória. Ou seja, foi glorificado o Filho do Homem, porque agora o direcionamento da minha morte já está próximo. Olha, capítulo 14, versículo 13.
Jesus diz: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 17, 4 e 5, e aqui João 17, 4 e 5, nós estamos ali exatamente na iminência da morte do Senhor Jesus, ali no cenáculo, nos últimos momentos da vida de Cristo, Cristo reunido com os seus discípulos, e olha só o que é que ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E quando Jesus abre essa oração, Jesus começa dizendo essa mesma coisa, no verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Meus amados, e caro amigo que está aqui, você já tinha pensado que a cruz, horror, uma pena capital, terrível, essa mesma cruz pode, ou na verdade representa a glória de Deus, representa quem Deus é de verdade, representa a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo representa o amor de Deus pelo mundo. Entretanto, passamos pelo elemento mundo, todas as pessoas. Passamos pelo elemento a glória, ou seja, a correta opinião de quem é Deus, e a glória de Deus sendo apontada para a morte de Cristo. Mas João quer falar sobre a necessidade disso. Por que a necessidade dessa morte? Porque a morte é necessária para a glória. Olha só, versículo 24. Jesus agora propõe uma analogia. Naquele mundo em que a agricultura era algo muito constante e muito presente na vida das pessoas, não era difícil entender o processo natural da fecundação, né? Então Jesus usa algo muito real para o dia a dia daquelas pessoas para ensinar a eles uma verdade espiritual muito grande, do testemunho da glória. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É de costume, né? Eu acredito que nós que temos, e aqui tem muitas crianças, com certeza tem muitos pais. Nossas crianças fazem aquele trabalho de escola, né? Que nós pegamos um jarrinho e plantamos lá uma semente, né? E nós colocamos aquela semente lá e ficamos aguardando aquela semente. E depois de um tempo, aquela semente começa a brotar. Essa experiência, que era muito real para a vida daquelas pessoas, que Jesus quer que elas fixem a sua atenção para explicar uma verdade espiritual. Wisby diz o seguinte, falando sobre esse tema: os filhos de Deus são insignificantes como sementes, mas trazem dentro de si a vida de Deus. Porém, essa vida não pode se consumar, a menos que nós nos entreguemos também à morte. Olha só como é profunda essa afirmação aqui de Wisby. Jesus vai falar que é necessário a morte para que haja glória. Não é difícil nós entendermos isso. Para que nós possamos ver uma planta linda e maravilhosa, aquela semente precisa morrer. Aquela semente é colocada dentro da terra e lá ela fica por um tempo, ela morre para que ela possa ressurgir em glória. Cristo traz uma analogia da semente como uma verdade espiritual. Não pode haver glória sem o sofrimento da morte. Não poderia haver ressurreição sem a morte. Não poderia haver vida para nós sem a morte. Mas essa morte inicialmente não é a nossa. Essa morte inicialmente
era a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisava morrer para que a glória de Deus fosse revelada, para que nós também pudéssemos morrer. Meus amados, morrer para si mesmo é viver para Deus. E é isso que Jesus agora vai explicar, versículo 24 e versículo 25. Abra a sua Bíblia. Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus ensinou que é necessário morrer para essa vida. Jesus ensinou que é necessário renunciar à sua vida. Jesus ensinou isso de várias outras formas. Jesus disse: aquele que não renunciar a pai e mãe e a sua própria vida, mulher, filhos, não é digno de ser meu discípulo. Caro amigo que está aqui hoje, se você não morrer para este mundo, se você como uma semente não morrer para esse mundo, você nunca poderá ressuscitar para Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, para que você saia daqui pensando na sua vida, nas decisões que você tem feito. As suas decisões têm sido para este mundo? Você trabalha todos os dias para construir bens aqui? Você trabalha todos os dias ou estuda todos os dias pensando num futuro próspero? De repente você empreende negócios para ter uma vida confortável e luxuosa? A Bíblia diz: se você não renunciar a essas coisas, você não tem a vida. Você precisa renunciar à sua própria vida por causa de Cristo. Meus amados, teve alguém que fez isso em primeiro lugar, como exemplo maior. Jesus. A Bíblia diz que Jesus renunciou à glória dele para vir morrer, para ser o primeiro, para ser as primícias, para ser aquele que primeiro morreu e ressuscitou, para que você, crendo nele, também possa morrer e ressuscitar. Mas assim como Jesus renunciou à glória, você também precisa renunciar à sua vida. Você precisa renunciar a tudo. E pode ter certeza, caro amigo, que Jesus renunciou muito mais do que você. A cruz é o testemunho cabal da glória de Deus. E é interessante que Jesus, no versículo 27, olha aí, verso 27. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito que vim para essa hora. Jesus, de uma maneira muito direta, sabe que a necessidade do mundo, que a necessidade de todos aqueles que o Pai amou, era que ele morresse, para que todos aqueles que crescem nele pudessem ressuscitar junto com ele. A Bíblia diz que Deus predestinou os homens para serem conforme a imagem de Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Entretanto, meus amados, o próprio texto revela que como do homem é exposto a essa verdade, o seu coração pecador tem reações que não é a esperar. Olha aí, verso 29. Diante de tudo que Jesus já tinha feito, diante de tantos sinais que Jesus já tinha feito, diante da voz clamando no céu, a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. E outros diziam, foi o anjo que ele falou. Verso 37 do mesmo texto. E embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Caro amigo que está aqui hoje,
Você está nessa condição? Quantas vezes você já escutou sobre o Evangelho do Senhor Jesus? Quantas vezes você já escutou que Jesus morreu por você? Quantas vezes você já escutou que precisa crer em Cristo, porque senão pagará o preço pelos seus pecados? Mas mesmo assim, o seu coração continua incrédulo. Você precisa entender que não há vida fora de Cristo. Que a glória de Deus foi revelada para que os homens pudessem crer através de um ato sublime de amor. Jesus crucificado. Interessante que Jesus fala muitas vezes a seguinte frase. Olha aí, versículo 31 e 32. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos para mim mesmo. Talvez o que nós esperássemos de aquele que era o dono do universo, que ele fosse glorificado, que ele realmente fosse, subisse no altar e todos pudessem ver ele. De verdade, o Senhor foi levantado. O Senhor foi exposto para que todos vissem, mas em uma cruz. E quantas vezes Jesus disse isso? É necessário que o Filho do Homem seja levantado. E é por isso que Jesus foi crucificado no lugar mais alto lá em Jerusalém, para que todos aqueles pudessem ver a exposição da glória de Deus. Para que todos pudessem olhar para aquele que estava ali sendo objeto da glória de Deus. Para que todos aqueles pudessem olhar e crer. Olha como Deus é maravilhoso, meus amados. Eu gostaria que nós pudéssemos finalizar esse momento fazendo essa reflexão do versículo 35 e versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Meu amado, você que está aqui, ou você está em trevas, ou você está na luz. Não existe meio termo. Jesus, dando esperança para aqueles que estavam lá, chamaram para que eles pudessem crer, enquanto fosse possível ver a luz. Hoje nós ainda podemos ver a luz através da Escritura. Nós podemos ver Jesus através da palavra. E você hoje, aqui pode ser confrontado. A luz está aqui sendo exposta para que você possa crer. Jesus já morreu e ressuscitou, para que você também possa morrer e ressuscitar. Veja que o testemunho da glória de Deus é presente em todo o ministério de Cristo, mas chega no ápice, na sua morte. E Jesus foi exposto e levantado para que você pudesse crer, olhar para a cruz e ver de verdade a sua glória. Glória como aquele que é o unigênito do Pai. Glória como aquele que foi enviado para o mundo para salvar você e eu da condenação. Meu amado, creia nisso. Esse é o amor de Deus por você. Querido Deus, amado Pai, damos graças, Senhor Deus, a Ti. Louvamos, Pai querido, pela Tua maravilhosa palavra e pelo testemunho da Sua glória. Vemos, querido Deus, como foi maravilhoso a revelação, Senhor Deus, de Cristo e como Ele expôs claramente, Senhor Deus, a verdade sobre o Senhor. Pai querido, peço que o Senhor esteja nesse momento confrontando o coração daqueles que aqui estão escutando essa palavra. E quero, Senhor Deus, baseado na força, Senhor Deus, do Espírito, que o Senhor
aquebrante esses corações para a salvação. Por acaso, alguém que está aqui nesta noite e ainda não teve o momento de entregar a vida a Cristo, mas entendeu que para realmente ter a vida, precisa aceitar Cristo, morrer, mas ressuscitar. Alguém quer entregar a vida a Cristo nesta noite? Levante sua mão. Alguém? Alguém que de repente está aqui confrontado o seu coração com a verdade da glória de Deus. Alguém que de repente está aqui, chegou nesta noite, sem esperança, mas entendeu que se crê em Cristo, pode, assim como uma semente, morrer, mas ressuscitar para a glória de Deus. Alguém quer entregar a vida a Cristo? Levante uma de suas mãos. Alguém? Senhor Deus, querido Pai, sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. E sabemos, querido Deus, que maravilhoso é crer no nosso Senhor Jesus. Que, Senhor Deus, possamos, dia após dia, também, através da nossa vida, anunciar o peso dessa glória. E para que, Senhor Deus, o mundo possa crer também, através do nosso testemunho de vida. Assim, obrigado, Senhor Deus, agradecemos em Cristo Jesus. Amém.